quais são as responsabilidades de um QA dentro de um projeto de desenvolvimento, né? Dentro de um projeto de software, tá bom? Galera, muita gente fala assim, porque o QA ele só testa. Porque o QA é o tester, ele faz só teste ali no sistema, nada mais, nada além disso. Tem muita gente que pensa desse jeito, né? Então é por isso que tem muita vaga que ainda chama de tester. Tem muita gente que ainda fala que a pessoa é tester, mas na verdade nós temos que nos considerar QAs, né? Obviamente, se você atua como um QA, porque pode ser que você trabalhe como um tester mesmo, né? Que é literalmente ali fazendo testes no sistema. Sem necessariamente ter entendimento de desenvolvimento, às vezes até mesmo de ágil, né, de Scrum, e muito menos ali de DevOps ou até mesmo de CI/CD, né, no caso. Então, muita gente pensa desse jeito, porém, sempre quando falam da qualidade do produto, mesmo quando a pessoa é só considerada uma tester, a qualidade sempre cai no colo do QA, ou no caso do tester aqui, né. Muitos projetos, muitas empresas, muitas pessoas que estão trabalhando ali, pensam assim, nossa, o tester, o QA, ele é só o cara que faz teste, só que também quando vai falar quem que cuida da qualidade é o tester. Entendeu? Isso é muito comum, tá? Então, na verdade, um QA, ele não necessariamente é o dono da qualidade. Na verdade, o QA, ele até que é o dono, porém ele não é o único responsável pela qualidade do sistema. Pior coisa é ser chamado de testador. E assim, tá? Tem muita gente aí que às vezes eu tive na minha carteira de trabalho, eu tive como tester lá. Eu não gosto também, porque eu não fico só testando, a gente faz muito mais coisa, né? Apesar de que tem gente que às vezes só testa. Bom, uma dúvida, quando o sistema já tem muitos bugs e corrigem e continuamos encontrando muitos bugs em produção, o que fazer? Farias, pega tudo e joga fora. Pronto, queima. Taca fogo no PC. Melhor coisa que você pode fazer, sai correndo e ainda por cima fala que a culpa não é sua. Sai gritando, a culpa não é minha! Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Cara, de verdade. Isso é muito comum, tá, Farias? Esse tipo de coisa acontecer, né? E é justamente sobre as responsabilidades do QA, né? Eu cheguei agora praticamente na empresa. Entendi, mano, entendi. Você deve estar assustado, né? Eu não sei se você já era QA antes ou se você só mudou de empresa. Mas o que acontece? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Se tá tendo muito bug, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender o porquê que tá acontecendo o bug. Em qual parte do sistema tá acontecendo o bug. É capaz que você me responda, tá acontecendo no front, no back, problema de infraestrutura, tá tudo pegando fogo. Se for esse o caso, primeira coisa que você vai ter que fazer. Provavelmente, esses caras aí, eles não devem ter testes unitários, tá bom? Então, olha que interessante, cara, vão achar que eu paguei você para trazer aqui, porque é justamente sobre isso que eu queria falar, que é a responsabilidade. Provavelmente esse projeto aí não vai ter teste unitário. Se tiver teste unitário, não vai ser uma cobertura alta. Muito provavelmente, tá? Então vamos lá, vamos considerar que vocês não têm teste unitário. Ou tem algum teste unitário, mas não muito. Primeira coisa que você vai fazer, criar uma iniciativa dentro da empresa, né, dentro do seu projeto, para aumentar a cobertura de testes unitários do sistema. Aí você fala assim, mas Manny, quem que vai fazer isso? Sou eu? O QA? Nós que fazemos isso? Não. Exatamente por isso que eu falo que a responsabilidade de qualidade de um projeto não é só do QA. Porém, é responsabilidade do QA trazer essas necessidades e essas alterações em relação à qualidade para o time, certo? Então, teste unitário não sou eu que faço, então não sou eu que cuido? Errado. A gente não trabalha com teste unitário. Pode até ser que você conheça um QA ou outro que fez teste unitário, ou você mesmo já trabalhou com teste unitário. Eu trabalhei um pouquinho, mas isso não deveria ser algo de costume. Teste unitário é algo que o dev tem que fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma iniciativa, falar assim, gente, vamos arrumar a casa, tá tendo bug atrás de bug, a gente precisa resolver isso. Vamos aumentar a cobertura de teste unitário. Vai criar uma iniciativa para vocês poderem aumentar uma porcentagem por mês, tá? Não é como se você fosse assim, temos 20% de cobertura de testes. Como que a gente vai fazer, quanto que a gente tem que aumentar? Mês que vem temos que ter 90%. Não tem como, impossível, tá? Não dá pra melhorar isso em uma sprint. Então, é por isso que eu chamo de iniciativa. É um negócio que tem que ser implementado na empresa, para, por exemplo, PRs novos, eles não entrarem sem teste unitário. Ter code review, que talvez pode até ser aí, Farias, que o code review não esteja sendo bem executado, o pessoal não está testando na máquina deles, o pessoal não está tentando rodar os testes unitários. Incrementar esses testes unitários no
CI, né, na Continuous Integration. Então, sei lá que vocês usam GitHub Actions, Jenkins, Travis, tanto faz. Implementar isso. E depois disso, vocês considerarem aumentar a cobertura. Tá? Aumentar, sei lá, 10%. No começo é mais fácil, né? Se você está com a cobertura baixa, no começo é mais fácil. Então, por exemplo, você está com 10%, aumentar na sprint mais 10%, sabe? Então isso já é legal, já vai ajudando, vai criar um senso de ajuda entre o time, porque eles vão entender que isso daí não é culpa deles. E além disso, depois disso, beleza, você fez isso daí da parte dos testes unitários. E é o que eu disse, não é só sua responsabilidade, mas você tem que tomar conta. O próximo seria tentar entender as estratégias de teste que vocês estão realizando no sistema e ver se tem como aumentar a parte de teste de automação, né? De automação de testes no seu sistema. Eu faria, assim, inclusive responde aí, eu não sei se vocês têm automação, né? Se vocês têm, por exemplo, um teste automatizado front-end ou de API, de integração, qualquer coisa do tipo. Se vocês não tiverem, seria aí o ideal iniciar essa automação front-end. Iniciei agora uns cenários em Cypress. Boa, perfeito, cara, perfeito. Você fez o correto, né? Então, com esse projeto de Cypress, aí sim é uma coisa que é sua. Aí sim é uma coisa que você tem que tomar conta. Aumente os cenários de testes com o Cypress, tá? Lembrando que o Cypress não pode demorar 2 horas para rodar. A gente já fez uma live, inclusive com um amigo meu que é líder, e ele falou que na empresa que ele entrou, né, que ele começou a trabalhar como líder naquela empresa, eles estavam tendo um Cypress, um projeto de Cypress que rodava em uma hora não, 6 horas. Então assim, mesmo que seja um projeto gigantesco, não importa, é muito ruim isso. Demora muito para rodar. 2, você vai ter um monte de teste que vai quebrar ali, com certeza, porque se demora 6 horas, vai ter um monte de coisa que vai quebrar, e você não vai saber se o teste está realmente testando ou não, né? A gente chama isso de teste flake, né? São testes que às vezes quebram e você não sabe muito bem o porquê. Então, tudo isso é muito importante para você considerar arrumar no seu sistema. Então, aumentar os cenários de testes end-to-end, levando em consideração que eles não podem ficar demorando. Sinceramente, eu sempre falo isso, né? Um teste end-to-end, um teste de automação com Cypress, por exemplo, ou qualquer tipo de teste, na verdade, não pode ficar demorando 30, 40, 50 minutos, tá? O ideal é que dure 15 minutos, assim, sei lá, no máximo. Imagina, você dá um merge. Aliás, antes de você dar um merge, né, para você poder mandar, por exemplo, pro ambiente de staging ou o ambiente de desenvolvimento, tanto faz. O desenvolvedor tem que ficar lá esperando 50 minutos, 1 hora para poder subir. Isso se você colocar na CI. Mas mesmo se você colocar no CD, quando tiver que fazer deploy para qualquer um dos ambientes, seja ele produção, seja ele pré-produção, staging, tanto faz como você chama, QA, vai ter o deploy. Então vai demorar lá, imagina, 50 minutos esperando o deploy. Então tome cuidado, tá? Então isso faz parte da qualidade, sim. E não só isso, tá? Óbvio. Os bugs vocês vão ter que criar todos os bugs que aparecerem, colocando no backlog e falando, galera, olha como que tá rolando tudo isso daqui. Vamos arrumar essa bagaça. Vamos acrescentar mais coisas. Vamos tentar tomar cuidado com o que sobe. Porque assim, ô Faria, se tá tendo bug, eles consertam e tem mais bug, é porque o sistema tem muito bug. Ou talvez, porque toda vez que eles alteram uma coisa, faz um bug em alguma parte do sistema. E se isso está acontecendo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que subir todos esses tipos de iniciativas o quanto antes, que eu acabei de comentar. Porque bug em produção é uma coisa que nós QAs tentamos garantir que não aconteça, apesar de que é impossível. É isso mesmo. Após toda alteração ou correção, quebra. É isso, cara. O que acontece? Vocês têm um código que ele é denso, completamente, ele deve ser uma bagunça, tá? Qual que é a linguagem que vocês estão usando? Só para eu saber mais ou menos o que vocês estão usando também. Mas é um código que deve ser muito difícil de trabalhar e sem testes unitários fica mais difícil ainda, PHP. Eu entendo. Já trabalhei com PHP, né? Eu nunca dizia... Não tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Mas eu já trabalhei com PHP, né? Não com PHP, não desenvolvi em PHP nem nada disso, eu automatizei, mas o projeto que eu trabalhava era PHP. E tem muita coisa boa com PHP, tá, gente? Mas tem muita coisa ruim também. E tem muitas integrações. Então, Farias, o que eu iria dizer para você focar?
aumentar os testes unitários, que nem eu falei com a iniciativa, aumentar a sua quantidade de testes que você tem, que são end-to-end, tá? E de integração, e se possível até mesmo de API. Pode usar o Cypress para teste de API também. E tentar aumentar essa cobertura, né? Para que vocês não tenham que ficar fazendo reteste. Então, eu dou outra dica que é sempre testar os fluxos mais utilizados do sistema, para você garantir que aquele fluxo ali não vai quebrar, que é o mais importante. E é isso. Eu acho que isso é o que você tem que fazer por hora, mas assim, não tô falando que você vai mudar da água pro vinho. Isso daí vai ter que ser construído, tá bom?